Nos próximos capítulos de Três Graças, o clima de tensão vai se intensificar ainda mais quando Ferete decidir mostrar sua face mais cruel. Após descobrir que Gerluce vem se aproximando demais de Raul e até frequentando a chacrinha, o empresário perde o controle e a confronta em um de seus acessos de fúria. Em um tom ameaçador, ele deixa claro que não tolera traições nem curiosidades além do necessário. Gerluce tenta manter a calma, mas o medo é evidente. Ferete, com aquele sorriso frio, aproxima-se dela e dispara. Se eu fosse você, não me metia onde não é chamada. Há segredos nesta cidade que podem enterrar muita gente, e você pode ser a próxima, se continuar se metendo onde não deve. Enquanto isso, Kellen comenta com Joelle sobre o perigo que a amiga está correndo. As duas conversam num canto da galeria, aflitas. Essa história da Gerluce com o Raul tá ficando perigosa demais, diz Kellen, preocupada. Ferete não é homem de perdoar. Joelle, angustiada, confirma. Eu sei. E o pior é que ela não faz ideia do tamanho da encrenca em que se meteu. Na farmácia, Viviane percebe um movimento estranho entre os clientes. Murmúrios, reclamações, olhares desconfiados. Um senhor comenta alto que o remédio que comprou ali parece não fazer mais efeito. Outros concordam, levantando suspeitas sobre a procedência dos produtos. Inquieta, Viviane se pergunta se há algo de errado com os medicamentos, ou se alguém estaria sabotando o estoque. Do outro lado da cidade, Joaquim revive um dos piores momentos de sua vida. Sozinho em seu quarto, ele encara uma foto antiga e relembra o dia em que renegou a filha e a neta. O arrependimento pesa como chumbo. Seus olhos marejam e ele murmura. Eu devia ter sido um pai melhor. Agora já é tarde para consertar o que quebrei. Enquanto isso, Raul faz uma proposta inesperada a Joelle. O rapaz, que vinha nutrindo sentimentos cada vez mais intensos por ela, abre o coração. Mas o pedido é surpreendente. Ao ouvi-lo, Joelle desaba em prantos. Entre soluços, ela tenta explicar que não pode aceitar, que há coisas em seu passado que ele não entenderia. Raul tenta consolá-la, mas percebe que há um abismo de segredos entre eles. Na mansão, Josefa e Gerluce têm uma conversa séria. A idosa, mais lúcida do que nunca, encara a cuidadora com firmeza e faz uma revelação carregada de mistério. Um dia, Gerluce, eu vou te contar tudo o que sei sobre Ferete. Absolutamente tudo. E quando esse dia chegar, você vai poder usar isso como quiser, até para destruí-lo se for o caso. Gerluce fica em silêncio, sem saber o que responder. No fundo, entende que Josefa guarda informações que podem virar a vida de muita gente de cabeça para baixo. Mais tarde, Raul recebe uma notícia que o deixa em choque. Descobre que é sócio minoritário da fundação sem nunca ter sido informado. A revelação o deixa desconfiado. Ele decide investigar a origem desse vínculo e passa a acreditar que Ferete possa estar usando seu nome de forma ilícita. Enquanto a tensão cresce, Júnior trabalha na galeria, atualizando os computadores a pedido de Maggie. Antes de ir embora, ele avisa. Amanhã eu volto para terminar o serviço. Faltam só uns ajustes e aí fica tudo pronto. Maggie agradece, sem imaginar o que o rapaz encontrará em seguida. Naquela noite, ao chegar em casa, Júnior percebe algo estranho. A porta está entreaberta e as luzes apagadas. Ele chama pelo pai, sem resposta. O silêncio é perturbador. Quando finalmente entra na sala, o pavor toma conta dele. Seu pai está estendido no chão, desfalecido. O rapaz corre até ele, tenta acordá-lo, mas o homem não reage. Tremendo, Júnior liga para a emergência, o coração disparado. Enquanto isso, Ferete dá mais um passo em sua teia de manipulações. Desconfiado de que Gerluce possa estar se tornando uma ameaça, ele chama Macedo, seu capanga de confiança, e dá uma ordem direta. Quero que descubra tudo sobre essa mulher. Onde mora, com quem fala, o que esconde. Quero saber até o que ela sonha. A noite cai sobre a cidade e o clima de suspense se intensifica. Gerluce,
Alheia à nova investigação que se aproxima, encerra seu expediente na farmácia. Quando está prestes a sair, Paulinho chega para buscá-la, animado. "Vim te buscar. Pensei que a gente podia jantar fora hoje", diz ele sorridente. Mas o sorriso logo se desfaz quando ela responde: "Hoje não, Paulinho. Preciso resolver um assunto importante em casa." Decepcionado, ele tenta insistir, mas Gerluce se mostra firme. O rapaz, contrariado, apenas concorda e a observa se afastar, sem imaginar que aquela decisão mudará o rumo de suas vidas. Gerluce segue pela rua com a mente tomada por dúvidas. As palavras de Josefa ecoam como um presságio. "Um dia eu vou te contar tudo o que sei sobre Ferete." A cuidadora sente que esse dia pode estar mais próximo do que imagina. O vento frio da noite sopra forte, trazendo consigo a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Enquanto o destino entrelaça as histórias de cada um, o jogo de poder e segredos em Três Graças se torna ainda mais perigoso. Ferete mostra que não mede esforços para manter seu império intocado. Josefa, mesmo fragilizada, prepara suas cartas com sabedoria. E Gerluce, agora no centro desse turbilhão, terá de escolher entre o medo e a coragem, sem saber que, a cada passo, está mais próxima da verdade que pode destruir tudo. Na manhã seguinte, a tensão ainda pairava no ar em Três Graças. A cidade parecia respirar o mesmo clima sombrio que envolvia seus moradores. Na mansão, Josefa acorda mais disposta, mas com o olhar distante. Passara a noite pensando nas consequências de suas palavras a Gerluce. A velha senhora sabe que, ao tocar no nome de Ferete, reacendeu uma chama perigosa. Enquanto o café é servido, Arminda entra no salão, elegante como sempre, porém com um ar inquieto. Ela observa a mãe de relance sem dizer nada. O silêncio entre as duas é espesso, quase sufocante. Josefa, serena, toma um gole de café e solta: "Dormiu bem, minha filha?" Arminda, sem levantar os olhos do celular, responde friamente: "Como sempre. E a senhora sonhou com o além de novo?" Josefa solta uma risada seca: "Sonhei sim. E acredite, vi gente que deveria estar lá, mas ainda insiste em andar por aqui. A provocação cai como uma bomba." Arminda engole em seco, disfarçando a raiva. Ela se levanta bruscamente e sai do salão, deixando a mãe sozinha com um sorriso vitorioso. Enquanto isso, Gerluce chega à farmácia mais cedo do que o habitual. Mal dormira, atormentada pelas lembranças da conversa com Josefa e pelo comportamento ameaçador de Ferete. Ao abrir a loja, é surpreendida por Viviane, que a puxa discretamente para o fundo. "Gerluce, preciso te mostrar uma coisa", diz, nervosa. Ela abre uma caixa de remédios e mostra um frasco lacrado, mas com o rótulo adulterado. "Isso aqui é falsificado. Descobri ontem à noite." Gerluce arregala os olhos, assustada. "Meu Deus! Será que é por isso que os clientes estão reclamando?" Viviane confirma com um aceno. "E o pior, esses lotes chegaram direto da fundação." O nome Fundação faz o sangue de Gerluce gelar. Ela lembra imediatamente de Raul e da revelação de que ele é sócio minoritário sem saber. Tudo começa a se conectar. "Então é isso", murmura ela. "Estão usando a farmácia para lavar dinheiro." Enquanto as duas tentam pensar no que fazer, um carro preto estaciona em frente à farmácia. De dentro, Macedo observa discretamente. Ele segura uma pasta e um pequeno gravador. O olhar firme revela que não está ali por acaso. Após alguns minutos, ele liga para Ferete. "Já encontrei a tal Gerluce. A mulher parece mais esperta do que parece. Tá conversando com outra sobre uns remédios falsos." Do outro lado da linha, Ferete fala com voz fria: "Continue observando. Quero saber cada passo dela." Mais tarde, Raul chega à fundação determinado a confrontar os diretores. Descobre que seu nome foi incluído nos papéis há mais de um ano, sem sua autorização. O documento leva à assinatura de alguém que ele conhece bem: Ferete. A fúria cresce dentro dele. Então era isso o tempo todo.
diz entre dentes. Me usou para limpar os negócios sujos dele. No mesmo instante, seu telefone toca. É Gerluce, aflita. Raul, precisamos conversar urgente. Acho que descobri algo sobre a farmácia e sobre a fundação também. Do outro lado da linha, Raul respira fundo. Eu também descobri coisas, Gerluce. Coisas que podem acabar com o Ferete. Mas a gente precisa ser cuidadoso. Ele não vai hesitar em destruir quem cruzar o caminho dele. Enquanto os dois combinam um encontro secreto, Macedo segue registrando tudo de longe. A sombra de Ferete cresce sobre eles, silenciosa e ameaçadora. Na mansão, Josefa sente um arrepio repentino. Olha para o retrato antigo da família e murmura, como se pressentisse o que está por vir. A verdade está vindo à tona e vai arrastar todo mundo junto. A câmera imaginária se afasta lentamente, deixando no ar o clima de suspense. Em Três Graças, o jogo de máscaras está prestes a ruir, e ninguém sairá ileso quando a verdade for, enfim, revelada. Nos próximos capítulos de Três Graças, a jovem irá ao posto para realizar os primeiros exames da gravidez. E, sem querer, receberá uma revelação inesperada sobre o bebê. Desde cedo, Gerluce estava inquieta. A mãe fez questão de acompanhar Joely como se precisasse protegê-la a cada passo. No caminho, repetia: vai dar tudo certo, minha filha. Já já a gente volta para casa. Mas era evidente que a ansiedade falava mais alto. Joely tentava disfarçar o nervosismo, acariciando a barriga ainda pouco aparente. A notícia da gestação havia sido difícil de assimilar, mas algo dentro dela, talvez o amor que já começava a nascer, fazia tudo valer a pena. Quando foram chamadas para a consulta, o médico as recebeu com um sorriso caloroso. Examinou Joely com paciência, fez perguntas, anotou tudo. Fique tranquila, disse ele por fim. Seus exames estão ótimos, está tudo em perfeita ordem, vai ser uma gravidez linda. O coração de Gerluce finalmente desacelerou. Ela apertou a mão da filha, aliviada. Viu só? Eu falei que essa menina aqui é forte, afirmou orgulhosa. Joely sorriu tímida. Quando já se levantava da maca, pronta para ir embora, uma enfermeira entrou na sala apressada. Calma aí! Aproveita e relaxa, que a massagem é de graça! Brincou, guiando a jovem de volta. A profissional começou a apalpar suavemente a barriga de Joely, fazendo movimentos circulares com precisão. Essa massagem ajuda a aliviar o desconforto e também nos dá uma noção do desenvolvimento do bebê, explicou. Gerluce, sempre curiosa, não aguentou e soltou a pergunta que martelava em sua cabeça desde o primeiro segundo. Dá para saber se é menino ou menina? A enfermeira riu, balançando a cabeça. Ainda é cedo. A ultrassonografia que confirma o sexo só depois dos 4 meses. E ela mal completou 3. Tem exame sofisticado para descobrir antes. Mas aqui ainda não temos. Daqui a 1 mês ela volta e marca direitinho. Joely fez um biquinho desapontada. A curiosidade era grande demais. Ah, mas eu queria tanto saber o sexo logo, confessou. Fica mais fácil imaginar quem está aqui dentro. A enfermeira levantou as sobrancelhas como quem acabara de ter uma revelação. E quem disse que eu não sei? Provocou fazendo suspense. As duas prenderam a respiração. É menina, declarou com convicção. Pode apostar que sim. Joely arregalou os olhos, sem saber se ria, se chorava ou se fazia os dois ao mesmo tempo. Menina? Repetiu emocionada. Gerluce logo questionou. Mas... assim, de repente? Você está se baseando em quê, criatura? A enfermeira deu um leve tapinha na própria barriga, como se ela mesma já tivesse passado por aquilo muitas vezes. Na experiência, já apalpei muita barriga nesse mundo. Levantou as mãos e exibiu os dedos com orgulho. Eu vejo na ponta deles, minha filha. Seu bebê vai ser uma menina. E de cabelo nas ventas. As 3 caíram na risada. Gerluce enxugou discretamente o canto dos olhos.
A ideia de ganhar mais uma mulher na família tocava fundo em seu coração. Minha nossa, mais uma mulher valente pras graças, comemorou. A enfermeira finalizou a massagem com carinho e se retirou após desejar uma boa gestação. O consultório ficou em silêncio por alguns segundos. Joelle ainda parecia absorver a novidade, ou a possibilidade dela. Com cuidado, Gerluce ajudou a filha a se levantar da maca. Você vai ser uma mãe maravilhosa, Joelle, disse, a voz suave e cheia de amor. E essa menina vai ter muita sorte por te ter. Joelle respirou fundo, sentindo uma onda de emoção tomar conta de si. Era como se, de repente, tudo tivesse adquirido um novo sentido. O medo continuava ali, firme e real, mas agora com um nome, um rosto imaginado, um futuro que começava a se formar. Quando saíram do posto de saúde, a luz do sol parecia mais viva. Gerluce passou o braço pelos ombros da filha, orgulhosa e esperançosa. Tomara que ela esteja certa, repetiu sorrindo. Mais uma mulher na família das graças. Joelle tocou a barriga com ternura. Seja quem for, eu já te amo, murmurou baixinho. E naquele gesto simples havia uma promessa. De luta, de proteção e principalmente de amor. O mais forte de todos, aquele que começa antes mesmo de um bebê chegar ao mundo. Mas enquanto mãe e filha compartilhavam aquele momento de alegria, longe dali, alguém estava prestes a transformar a notícia em tormento. Gilmar observava tudo de longe, encostado em sua moto, com os olhos semicerrados. Não foi difícil deduzir por que Joelle estava indo ao posto com tanta frequência. A semente da desconfiança já havia se instalado em sua mente e agora ganhava forma de certeza. Então é isso, rosnou para si mesmo. Tá achando que vai esconder de mim? A expressão dele misturava raiva e posse, um olhar que anunciava problemas. Determinado a não sair derrotado, Gilmar acelerou a moto, deixando para trás uma trilha de poeira e ameaça. No caminho de volta para casa, Joelle e Gerluce passaram pela praça, onde algumas vizinhas conversavam animadamente. Assim que avistaram a dupla, os cochichos começaram. Tá vendo? Ela tá com a barriga meio diferente, disse uma, mal disfarçando o deboche. E tão nova. Uma pena, viu? Completou outra, balançando a cabeça em reprovação. Gerluce não tolerava esse tipo de julgamento, ainda mais dirigido à filha. Parou no meio do caminho, ergueu a cabeça e respondeu de peito estufado. Pena é gente que não sabe cuidar da própria vida. A minha filha tá grávida sim e eu tô muito orgulhosa. Quem quiser que fale. Agora quem quiser respeitar, fale também. As mulheres se calaram na hora, engolindo o veneno que haviam preparado. Joelle, com os olhos marejados, abraçou a mãe com força. Obrigada, mãe, por tudo. Eu sempre vou te proteger, Joelle. Sempre, respondeu Gerluce, beijando a testa da filha. À noite, enquanto descansava no quarto, Joelle acariciava a barriga sem perceber que um par de olhos a observava pela janela. Paulinho. Ele havia tomado coragem para procurá-la, preocupado com o sumiço repentino. Mas, ao notar o gesto carinhoso de Joelle com o ventre, levou um choque. Meu Deus! Murmurou. Ela tá grávida. O policial deu 2 passos para trás, desnorteado. A respiração ficou pesada e o coração bateu rápido, como quem recebe uma notícia que muda tudo. Afinal, de quem seria aquele bebê? No fundo, Paulinho sabia que essa resposta poderia não ser nada fácil, nem bonita, mas por Joelle, ele estava disposto a enfrentar até o pior dos cenários. Com o olhar firme, tomou uma decisão. Eu não vou deixar ninguém fazer mal a vocês, mesmo que o inimigo fosse alguém muito mais próximo do que ele gostaria. E assim, sob o silêncio da noite, começava uma nova guerra. Uma mãe aflita em proteção constante. Uma filha aprendendo a se fortalecer. Um policial disposto a tudo por amor. E um homem sombrio preparando seu próximo golpe.
O destino da pequena, menina ou não, já não era apenas um milagre da vida. Era também o estopim de uma batalha que estava só começando. Nos próximos capítulos de Três Graças, um dos segredos mais íntimos de Viviane, a competente e querida farmacêutica da comunidade da Chacrinha, será exposto de maneira cruel e inesperada. Mulher trans, ela construiu com muita luta o espaço que ocupa hoje, tornando-se responsável pela farmácia social, onde defende o direito de todos ao acesso à saúde. Embora seja funcionária da Fundação Ferretti, Viviane jamais se envolveu no esquema criminoso que movimenta a instituição pelas sombras. Ainda assim, seu vínculo profissional se tornará motivo de desconfiança e risco quando Bagdá, o chefão do tráfico local, deixar escapar o nome de registro dela, ferindo sua dignidade diante de quem menos poderia descobrir essa parte do seu passado. Essa revelação acontece em um momento delicado e intenso entre Viviane e Leonardo, o filho de Ferretti. O rapaz, até então, é apenas um rosto bonito e um mistério ambulante para ela. Eles se conheceram de forma inesperada e, aos poucos, Viviane passou a acreditar que poderia existir ali algo genuíno. Leonardo, no entanto, está obedecendo às ordens do pai, aproximar-se da farmacêutica para descobrir o que anda sendo comentado na comunidade sobre a fundação, principalmente sobre possíveis irregularidades com os medicamentos distribuídos na região. Leonardo não está nada confortável com o papel de espião, mas seu pai sabe manipular e pressionar, deixando-o preso em uma teia de obrigações. Ele tenta ao máximo parecer espontâneo, enquanto evita questionamentos que possam parecer suspeitos. Viviane, gentil e intensa, começa a se encantar por aquele olhar que parece querer algo mais do que um simples bate-papo. Os dois estarão sentados em uma mesa de um barzinho simples, animado e cheio de moradores da Chacrinha. O clima estará leve, com sorrisos trocados e a promessa de novas conexões surgindo. O papo flui. Viviane conta sobre seus estudos, sua paixão pela farmacologia e o compromisso que tem em cuidar das pessoas à sua volta. Leonardo observa admirado, talvez pela primeira vez percebendo que os planos do pai não são apenas errados, são cruéis, porque colocam vidas e sonhos no caminho. Essa atmosfera quase romântica é interrompida de forma brusca pela chegada de Bagdá. O traficante entra acompanhado de seus comparsas, sempre impondo medo e silêncio apenas com a presença. A música para. O burburinho diminui. Bagdá nem tenta ser cordial. Já chega levantando a voz e impondo novas regras. Hoje ninguém aqui toca mais nada. Quero silêncio. Tô com dor de cabeça, anuncia, jogando o peso de sua autoridade por cima de todos que ali estão. Leonardo empalidece. Ele conhece Bagdá de nome e sabe que é melhor não chamar atenção em território dominado por alguém tão imprevisível. Ele engole seco, olha para Viviane e, com a voz trêmula, pede para pagar a conta. Só deseja ir embora antes que algo aconteça. Só que Bagdá percebe o movimento e não gosta. Tá querendo sair por quê? Não gostou da minha cara, foi isso? Dispara, estreitando os olhos para Leonardo. O rapaz congela imediatamente, sem capacidade de formular uma resposta. Viviane, por sua vez, recusa-se a deixar que o medo vença. Com dignidade e coragem se levanta, ergue o dedo em direção ao traficante e pergunta: "Posso falar?" É nesse momento que Bagdá decide humilhá-la de forma cruel, tentando diminuir a imagem forte que ela construiu na Chacrinha. "Pois não, Carlos Alberto", pronuncia com deboche pesado, deixando o nome de registro dela ecoar pelo bar como uma sentença. O som daquela designação antiga atinge Viviane como um golpe no peito. Por um breve instante, ela sente o chão faltar. Não é apenas o nome, é todo o passado duro que ele carrega. É a violência constante de não a enxergarem como ela é. É o medo de perder o respeito que conquistou a duras penas. Só que Viviane não está disposta a recuar. Ela respira, coloca o queixo para cima e rebate com firmeza, atingindo Bagdá no próprio calcanhar de Aquiles. "Não estou vendo aqui nenhum Carlos Alberto. José Raimundo!" O clima pesa ainda mais. Os comparsas trocam olhares tensos. Bagdá se enfurece, batendo a mão com força na mesa. "Meu nome é Bagdá!" berra, exigindo ser reconhecido pelo título temido que o sustenta. E Viviane, sem tremer, responde de igual para igual: "E o meu é Viviane!" A força dela faz o bar inteiro prender o fôlego.
É como se naquele instante ela gritasse a todas as pessoas que já tentaram apagar sua existência. Ninguém vai tirá-la de si mesma outra vez. Leonardo assiste tudo sem compreender. O impacto daquela revelação cai sobre ele como um furacão. Ele não sabe que Viviane é uma mulher trans. Ele só tinha olhos para a mulher extraordinária que estava à sua frente. Esse detalhe, tão íntimo, tão dolorosamente exposto, será revelado de fato em um contexto muito mais especial, quando ele se declarar para ela, pedindo-a em namoro. Até lá, essa noite será apenas a primeira de muitas batalhas emocionais que Viviane enfrentará para continuar sendo quem ela é. Uma mulher que não deve nada a ninguém. Uma mulher que resiste. Uma mulher que renasce. Uma mulher chamada Viviane. O bar permanece em silêncio por longos segundos após o confronto verbal. Os olhares estão todos voltados para Viviane e Bagdá. Existem momentos em que a coragem se mostra em pequenas frases que ecoam como trovões, e Viviane fez o trovão dela soar. Bagdá até parece prestes a avançar, mas algo na postura firme da farmacêutica o faz repensar. Ele estala a língua, irritado, e volta a se sentar com expressão dura, como quem engole o orgulho. Viviane respira aliviada quando percebe que o perigo imediato passou, embora seu coração esteja num ritmo impossível. Ela se vira para Leonardo, que ainda está estático, surpreso. O rapaz tenta falar algo, mas não encontra palavras. "Vamos sair daqui?" Ela sussurra para ele. Leonardo apenas concorda com a cabeça, levantando-se rápido como um pássaro que escapa por pouco de uma armadilha. Eles caminham até a porta, tentando manter a naturalidade, mas a tensão se pendura nos ombros dos dois. Assim que pisam do lado de fora, o ar fresco da noite parece trazê-los de volta ao mundo. Viviane solta uma longa respiração que nem percebeu que prendia. Leonardo olha para ela com um brilho nos olhos que mistura espanto, admiração e uma curiosidade confusa. "Viviane, aquele nome que ele falou..." Ela fecha os olhos por um instante. É um pedido de paciência a si mesma. Não era assim que ela queria entrar nesse assunto. "Eu explico. Só... não aqui." Eles seguem pela rua iluminada por postes falhando. O movimento da comunidade continua, mas de forma mais dispersa. Um cachorro late ao longe. Música toca ao fundo em alguma casa. Tudo parece querer lembrá-los de que a vida segue, apesar dos golpes. Chegando perto da pracinha, ela para, indecisa. Leonardo percebe. "Se você não quiser falar agora, eu entendo." Viviane estuda o rosto dele. Não há julgamento evidente, mas ela aprendeu que a expressão da surpresa pode ser traiçoeira. "Você vai acabar sabendo de qualquer jeito. E não quero que venha de outra boca." Ela enxuga um resquício de lágrima no canto do olho, disfarçadamente. "Eu sou uma mulher trans, Leonardo." A frase sai firme, mas carrega um peso emocional que poucos poderiam compreender sem viver. Leonardo apenas a encara, tentando processar. "Eu não sabia. Eu sei que não sabia." Ela soltou um sorriso breve, um pouco triste. É por isso que ele achou que tinha o direito de me expor daquele jeito. A noite parece ficar mais densa. Leonardo dá um passo à frente, como se quisesse encurtar a distância invisível que surgiu entre eles. "Você... sempre foi essa mulher que eu estou conhecendo agora?" Viviane pensa em todas as vezes que precisou provar quem era. Todos os documentos antigos, olhares tortos, portas fechadas. "Sempre fui eu. Só precisei do mundo me dando espaço para mostrar." Leonardo respira fundo, absorvendo mais do que palavras. De repente, ele percebe o tamanho de tudo o que carregava por trás de cada sorriso que ela dava. "Viviane, eu estou admirado, de verdade." Apesar da sinceridade no tom dele, ela ainda guarda cautela. "Não quero sua pena." "Não é pena. Você enfrentou aquele cara de igual para igual. Isso foi incrível." Viviane até deixa escapar uma risada curta, aliviada. "Incrível foi você achando que podia me defender pedindo a conta." Ela brinca. Ele ri pela primeira vez desde o bar. Eu não sou exatamente o mais corajoso quando o assunto é enfrentar traficante." O clima suaviza. A conversa volta a fluir, como se o mundo estivesse dizendo que aquela noite ainda tinha fôlego para algo bonito. Leonardo acompanha Viviane até sua casa. Eles param diante do portão. A luz fraca reflete nos olhos dela. "Obrigada por ter ficado do meu lado." Mesmo sem entender, ela diz. "Eu ainda quero te conhecer melhor."
Ele responde, com um cuidado que emociona. É um momento silencioso, cheio de possibilidades. Eles estão prestes a se despedir quando Viviane vê o celular vibrar. Ela atende e a expressão muda no mesmo instante. Preocupação pura. Do outro lado da linha, alguém fala rápido demais. Viviane, é melhor você voltar correndo para a farmácia. Alguém entrou lá. Tá tudo revirado. O coração dela desaba no peito. A farmácia? Leonardo aproxima o corpo, atento. O que houve? Alguém invadiu o meu trabalho. Se mexeram lá dentro, pode ser coisa muito séria. Eles trocam olhares que dizem mais do que qualquer frase. Eu vou com você, afirma Leonardo sem hesitação. Viviane sabe que a partir daquele minuto tudo fica mais perigoso. O segredo dela foi exposto. O esquema da fundação está mais próximo de estourar e Bagdá talvez não perdoe a afronta. A invasão à farmácia pode ser só o começo do caos. Eles seguem correndo pela rua, sem olhar para trás. Porque na chacrinha, quando a noite chega pesada, ninguém tem o luxo. Gerluce descobre que os remédios da farmácia social não fazem efeito e salva Lígia da morte. Vou dar um jeito. Nos próximos capítulos de Três Graças, Gerluce vai provar que é uma mulher de coragem e coração enorme. A mocinha vai descobrir que os remédios da farmácia social, fornecidos pela poderosa família Ferretti, não têm efeito algum, e que a vida da sua mãe, Lígia, está por um fio por causa disso. Sem pensar duas vezes, ela decide agir por conta própria para salvar a mãe e desmascarar a farsa que ameaça toda a cidade. Tudo começa quando Viviane analisa um exame médico de Lígia e percebe algo alarmante. Apesar de a paciente seguir o tratamento direitinho, o organismo dela não mostra nenhum sinal de melhora. É como se ela tomasse comprimidos de farinha, comenta, chocada. A notícia cai como uma bomba e Gerluce, tomada pela raiva, jura que vai descobrir o que está acontecendo. Indignada, a jovem confronta todos na casa e toma uma decisão radical. A partir de hoje, você não vai mais tomar essas drogas da farmácia social, mãe. Eu mesma vou dar um jeito de comprar os remédios certos, nem que eu tenha que assaltar um banco. Dispara, deixando todos em silêncio. Lígia tenta acalmar a filha, confessando que também já havia percebido que o tratamento não estava funcionando, mas optou por não preocupar ninguém. Viviane, percebendo a gravidade da situação, leva o laudo até o Dr. José Maria Túlio Starling. Num primeiro momento, o médico duvida da história, mas logo muda de atitude quando a farmacêutica sugere algo chocante. E se o problema não for o corpo da paciente, e sim os próprios remédios? Enquanto isso, Gerluce se mostra cada vez mais decidida a ir até o fim. Sem medo dos Ferretti, ela promete investigar tudo e denunciar a farsa. Não dá para deixar isso passar em branco. Eu vou botar a boca no trombone e fazer justiça, nem que tenha que enfrentar o mundo inteiro, afirma, cheia de determinação. A partir daí, a mocinha passa a ser uma pedra no sapato dos poderosos, disposta a revelar a verdade sobre os remédios falsificados que colocam a vida de dezenas de pessoas em risco. O público verá Gerluce iniciar uma verdadeira cruzada pela verdade, e essa guerra contra os Ferretti promete incendiar Três Graças. Determinada a não deixar a injustiça passar, Gerluce começa uma investigação por conta própria. Ela vasculha notas fiscais, conversas antigas e relatórios da farmácia social, percebendo que há algo muito errado na distribuição dos medicamentos. Tudo parece indicar que os Ferretti estão lucrando às custas da saúde da população, vendendo remédios falsificados sob o pretexto de um programa de caridade. As suspeitas de Gerluce ganham ainda mais força quando ela encontra um antigo funcionário da farmácia, um homem misterioso que pede para não ser identificado. Ele confirma o pior: os remédios realmente foram adulterados para reduzir custos. E qualquer tentativa de denúncia foi abafada pelo poder e pelas ameaças da família Ferretti. Eles mandam em tudo por aqui. Quem tenta se meter desaparece e alerta o homem, deixando a jovem ainda mais revoltada. Ciente do perigo, Gerluce compartilha tudo com Viviane e Kellen. As três formam uma espécie de aliança secreta, jurando que vão juntar provas suficientes para entregar os criminosos. Eles acham que mandam na cidade, mas vão ver o que é uma mulher quando decide lutar de verdade, afirma Gerluce, com os olhos marejados e a voz firme. Enquanto isso, Lígia piora. Sem os remédios certos, ela tem uma forte crise e precisa ser levada às pressas para o hospital. O desespero toma conta da casa e Gerluce sente o peso da responsabilidade nas costas. Eu não posso perder minha mãe, não agora, sussurra, segurando a mão da mulher desacordada.
Esse momento se torna o ponto de virada para a protagonista, que decide enfrentar os Ferretti de frente. Nos dias seguintes, Gerluce invade uma reunião na própria sede da farmácia social. Diante de todos, ela acusa os empresários de serem assassinos disfarçados de benfeitores. Vocês envenenam o povo e ainda posam de santos. Isso vai acabar, nem que seja a última coisa que eu faça, grita, causando um verdadeiro escândalo. Ferretti, o patriarca da família, tenta disfarçar o nervosismo, mas logo mostra sua face cruel. Cuidado, menina! Quem mexe com o que não deve pode se arrepender, ameaça ele com um sorriso gelado. Mesmo com medo, Gerluce não recua. Ela grava a conversa escondida e entrega o áudio para Viviane, que promete usar as provas no momento certo. A partir daí, a história toma um rumo explosivo. Gerluce passa a ser perseguida por capangas da família, sofre emboscadas e vê sua casa ser invadida. Mesmo assim, ela não desiste. Podem tentar me calar, mas não vão apagar a verdade, repete, se tornando símbolo de resistência e coragem na cidade. Com a ajuda de José Maria, Viviane e Kellen, ela reúne todos os documentos que provam o golpe dos Ferretti e os entrega à imprensa. A denúncia ganha repercussão nacional, e a população de Três Graças finalmente se revolta contra os poderosos. No hospital, Lígia desperta e recebe a notícia de que a filha salvou não só a sua vida, mas a de muita gente. Emocionada, ela abraça Gerluce com lágrimas nos olhos. Você é minha cura, filha. O remédio que eu mais precisava sempre foi o seu amor, diz com a voz trêmula. Nos últimos instantes do capítulo, Gerluce aparece caminhando pelas ruas de Três Graças, sendo aplaudida pelos moradores. A farsa dos Ferretti vem abaixo, e a mocinha conquista o respeito de todos. A cena termina com ela olhando para o horizonte e dizendo, firme, ainda tem muita coisa errada nesse mundo, mas eu vou dar um jeito. E assim, Gerluce se transforma de simples filha preocupada em heroína, uma mulher que enfrentou o sistema e venceu. Movida apenas pelo amor e pela coragem de não se calar diante da injustiça. Nos próximos capítulos de Três Graças, Raul corre, ofegante, tentando escapar de dois garotos do bando de Bagdá que o seguem desde o cais. O medo e a culpa o consomem. Ele sabe que, se for pego, será o fim, e que desta vez nem Joely poderá salvá-lo. Enquanto Raul se esconde entre becos e paredes úmidas, a jovem Kellen enfrenta Bagdá em uma conversa tensa e perigosa. A moça, determinada a impedir mais uma tragédia, encara o criminoso com coragem. Você não precisa fazer isso, Bagdá. Deixa o Raul e a Joely em paz, diz firme. O homem, impassível, acende um cigarro e solta a fumaça devagar. Eles me traíram. E você sabe o que acontece com quem me vira as costas. Kellen hesita, mas então solta a informação que muda o rumo da conversa. Você não sabe quem é o pai da Joely, sabe? Bagdá a encara, curioso. E por que eu deveria saber? Porque é alguém que você conhece muito bem, alguém que mexeu com seu passado mais do que qualquer outro. O silêncio se instala. O tom de Kellen muda, mais firme. O pai da Joely é Misael. Bagdá empalidece. O nome desperta lembranças que ele tenta apagar há anos. Misael, o homem que um dia o enfrentou e quase o destruiu. O mesmo que desapareceu sem deixar vestígios. Você está brincando comigo? Pergunta incrédulo. Não estou. E se você fizer algo contra ela, vai estar mexendo com ele. Você quer mesmo reviver essa guerra? O vilão fica em silêncio por alguns segundos. O olhar endurecido de Bagdá se suaviza. Ele joga o cigarro no chão e cospe de lado. Então que fiquem vivos. Por enquanto, Kellen respira aliviada, mas sabe que o perigo ainda não passou. Bagdá não é homem de perdoar, apenas de adiar a vingança. Enquanto isso, Raul, ainda fugindo, consegue despistar os garotos que o seguiam. Exausto, ele bate à porta da casa de Joely. A jovem, surpresa, o acolhe com desconfiança. Você tá maluco, Raul? Eles podiam ter te seguido, diz, ajudando-o a entrar. Eu não tinha para onde ir, responde ele tentando recuperar o fôlego. Bagdá mandou 2 moleques atrás de mim. Acho que ele sabe da gente. Joely sente o coração apertar. Então acabou. A gente não pode mais ficar aqui, Raul. Com o rosto machucado, a segura pelos ombros.
A gente vai sair daqui juntos. Eu prometo. Do lado de fora, a noite segue densa. As notícias sobre o confronto entre Bagdá e Kellen começam a se espalhar. Paulinho, que passava pela praça, escuta comentários e decide procurar Gerluce. Ele a encontra na pensão, aflita, tentando entender o que aconteceu com a filha. Gerluce, tem gente dizendo que viram a Joelle por aí com Raul. Você sabia disso? Pergunta ele em tom preocupado.